a todos. Boa noite. Muito bem, estamos nós reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 1, intitulado A Gênese Planetária. Nós vamos estudar sobre a comunidade dos espíritos puros, a ciência de todos os tempos, os primeiros tempos do orbe terrestre, a criação da Lua e a solidificação da matéria. E vamos finalizar no Divino Escultor. Hoje, 26 de março de 2018. Vamos fazer a nossa prece inicial? E vou ver a nossa irmã Carla para orar para a gente. Vamos acalmar o pensamento, respirar fundo, agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, convivendo, trocando ideias e carinhos e fazendo círculos de amizade, que são as coisas que a gente leva no coração, na vida, no nosso entendimento, que nos dão as forças para os momentos difíceis, nas encruzilhadas desses dias tão conturbados que vivemos, que é o que nos dá a paz, que nos mostra que Jesus é o caminho, a luz, para onde devemos seguir, apesar dos chamamentos que o mundo nos faz diferente disso. Agradeçamos a oportunidade de aprender e de poder falar disso abertamente. Que os amigos espirituais inspirem todos os que aqui vão falar para a gente hoje e que nos toque o coração e que fique na nossa mente para a nossa vivência diária. Assim seja. Muito bem. Vamos lá então? A comunidade dos espíritos puros. É muito comum nós pararmos... É muito comum, não. Nós acreditávamos que o Cristo já foi feito um Cristo. Ele nasceu Cristo. Um anjo já nasceu anjo. Nós não paramos para pensar como que eles foram criados. Então, o Livro dos Espíritos, quando Kardec faz essa pergunta, o Livro dos Espíritos vai nos responder que todos nós temos a mesma origem. Todos. Então, o nosso Senhor Jesus, na condição de um espírito crítico, também teve a mesma origem. Óbvio que o planeta ao qual ele começou, o sistema solar ao qual o nosso Senhor Jesus começou, talvez a galáxia que Jesus realizou esse trabalho de evolução, já não existam mais. Mas que ele foi criado simples e ignorante, não tenhamos dúvida disso. Então, tal qual o nosso Senhor Jesus, outros espíritos, bem antes do Cristo, também foram criados. Então, Deus nunca para de criar. Então, nós temos irmãos maiores. E o nosso Senhor Jesus é o que nós vamos aprender a chamar de um irmão maior, o irmão mais velho. E aquele que foi direcionado para tomar conta desse nosso planeta, conduzir as almas adormecidas, algumas apodrecidas, que ainda estamos aqui nesse nosso planeta. Vamos lá ver a comunidade dos espíritos puros, por Emmanuel. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, existe uma comunidade de espíritos puros. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Então, logo existem o quê? Outros.
Ao que nos foi dado saber, diz Emmanuel, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra essa comunidade para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, esse grupo, essa comunidade de espíritos puros, ao qual Emmanuel diz, olha, o que eu soube é que já houveram 2 reuniões desse grupo aqui nas proximidades da Terra. A primeira reunião verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Ou seja, ainda era o quê? Poeira. E Jesus já fazia parte dessa comunidade de espíritos puros. A fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria ainda em ignição. Cosmogônico, gente, origem, tá? Pródromo é o princípio. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor Jesus à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Então, foram 2 reuniões. A primeira, formação do planeta, e a segunda, a vinda do Cristo à terra. Imagina, gente. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Não? A ciência de todos os tempos. Não é nosso propósito trazer à consideração dos estudiosos uma nova teoria da formação do mundo. Olha lá. A ciência de todos os séculos está cheia de propagandas e missionários, tá? Apóstolos aí na condição daquele que divulga. Apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados a seu tempo, refletindo a claridade das alturas que as experiências do infinito lhes imprimiram na memória espiritual e exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram na feição humana de sua personalidade. Para quem já estudou o livro Renúncia, vai recordar do diálogo de Alcione antes de reencarnar com aquele amigo espiritual, guia espiritual dela. Qual era o nome dele? Era o... Carla, tu lembra? Antênio. É agora? Pois é. Porque... O Antênio, o que ele diz? Que a condição humana... E olha que ela era um espírito já de Sírios. Mas ao reencarnar e se deparar novamente com a condição humana, ela iria lidar com sentimentos humanos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que muitos missionários, como ele usa o termo aqui, muitos apóstolos e missionários vieram à Terra, mas infelizmente se revestiram de uma época. Falaram para o grupo de uma época, com a linguagem de uma época, com as tendências de uma época. Entendeu? Por isso que ele diz, e exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram, na feição humana de sua personalidade. Na sua condição de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas no domínio dos conhecimentos superiores da humanidade. O próprio nosso Senhor Jesus, o que ele falou? Que ele não poderia dizer tudo, mas que ele iria enviar o Consolador para revelar o que ele não pôde revelar, não que ele não soubesse. Nós não teríamos condições de entender. Inspirados de Deus nos penosos esforços da verdadeira civilização,
As suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações da Terra. Ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das sociedades mundanas tenham sido obrigadas a proscrever as suas teorias e antigas formas. Lembrando-nos, porém, mais detidamente de quantos souberam receber a intuição da realidade nas perquirições do infinito, busquemos recordar o globo terráqueo nos seus primeiros dias, logo na criação, né? Então vamos lá ver os primeiros tempos do orbe terrestre. O que o nosso irmão Emmanuel está fazendo aqui? Fazendo uma passagem en passant, para tirarmos aquela ideia de que tudo foi formado em 7 dias. Acabar com essa ideia de pegar o texto de uma forma literária. Entender que o texto, em verdade, vai retratar lições grandiosas, mas que são o quê? Parábolas. É uma metáfora. E não verdadeiramente um texto ao qual você tem que ler aquilo ali e interpretar ao pé da letra, em absoluto. Então aqui ele vai falar os primeiros tempos do orbe terrestre. Vamos lá. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, cálculos perfeitos, sair na hora exata, se unir com isso, se unir com aquilo. Impressionante, que força vai atuando sobre todo esse sistema. Como ele diz, pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida. Por milênios de milênios, que força é essa? Distante do Sol, cerca de 149.600.000 quilômetros, e deslocando-se no espaço com a velocidade diária de 2.500.000 quilômetros, em torno do grande astro do dia, imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. Laboratório de matérias inquinescentes, que está ali em fogo, o conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida. O imenso cadinho, onde a temperatura se eleva por vezes a 2.000 graus de calor, como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios, para examinar-se a sua qualidade e possibilidade na edificação da nova escola dos seres. As descargas elétricas, em proporções jamais vistas da humanidade, despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. Então, nosso planeta era uma bola de fogo. Vamos ver a nossa Lua, esse satélite natural. Nessa computação de valores cósmicos em que elaboram os operários da espiritualidade, sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. Nessa computação de valores cósmicos. Olha o que ele vai falar da Lua. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua, nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação
que o globo efetuaria em torno da sede do sistema, o manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies, nos variados reinos da natureza. Então, você olha assim para a Lua, nós não temos assim absolutamente, a gente não para pensar da importância dela e o porquê dela estar ali. Sim. E tudo, né? Até no plantio, né? Tudo, é. As sementes, colheita, A maré, né? Tudo. Vamos para a solidificação da matéria? Porque ela não era uma bola de fogo? O planeta? Como é que ela se solidificou? É esse material que o nosso Emmanuel vai trazer agora. A solidificação da matéria. Na grande oficina surge, então, a diferenciação da matéria ponderável, dando origem agora ao hidrogênio. As vastidões atmosféricas são um amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes, e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo, porque existiram várias o quê? Explosões. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água morna sofre pressão difícil de descrever-se. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta. Mas sobre a terra, o caos fica dominado como por encanto. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução e de vida. As mãos de Jesus haviam descansado, após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. As mãos de Jesus haviam descansado. Então, nós vamos observando que o nosso Pai, quando ele reúne essa pleia de espíritos puros, essa comunidade, ele delega. Uma das patologias de um espírito inferior é não delegar. A pessoa entra num processo tão difícil que não consegue delegar, quer fazer tudo e só. E o outro acaba não aprendendo. E você vê aqui, uma das orientações do nosso Pai é delegar, porque ele poderia dizer, não, só quem faz planeta sou eu, só sei fazer isso e pronto. E não, ele prepara o filho, ele dá a oportunidade, ele diz, filho, agora é contigo. Tu vais fazer. E esse filho já realiza a vontade do Pai 100%. Nós vamos nos deparar aqui, as mãos de Jesus, realizando a vontade de Deus. A matéria básica, o elemento básico, esse fluido básico, isso é criação divina.
Por isso é que quando nós vamos estudar o livro dos Espíritos, ele vai retratar a Trindade Universal exatamente o quê? Deus, Espírito e matéria. Essa Trindade Universal, porque Deus cria o Espírito e Deus cria a matéria. O nosso Senhor Jesus aqui está na condição de um co-criador, porque sem a matéria ele não teria como formar o planeta. Então ele atua sobre a matéria que Deus cria. Então vamos sempre recordar dessa trindade: Deus, Espírito e matéria. Então as mãos de Jesus haviam descansado após um longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Então sempre recordando disso, dessa trindade universal ao qual nós estávamos falando. Quando nós pensarmos em criação do globo, nós sabemos que era Jesus atuando sobre a matéria elementar primitiva, essa criação do Pai, mas que o nosso Senhor Jesus já não realizava vontade própria. Por isso, ele dizer que ele e o Pai eram um só. Porque a presença do Cristo é a presença do Pai. Por quê? Porque ele vive 100% já a vontade de Deus Pai. Ele é médium de Deus. Eu acredito que esse nosso movimento de mediunidade, ainda de uma forma pequena, restrita, aprendendo a ceder o seu pensamento para o pensamento de outra, esse é um movimento menor para um dia nós sermos realmente esse médium de Deus. Então Jesus não tem, eu queria isso. Não, filho, não existe mais isso para esse grupo. É o que Deus quer, é o que Deus quer, é o que Deus quer. Acabou. Vamos lá, o divino escutou? Alguma pergunta a gente está dando? Sim. Ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, com as suas legiões de trabalhadores divinos. Ou seja, Jesus estava realizando um trabalho só? Não. Ele chamou uma comunidade, porque justamente nesse movimento coletivo, você imagina o que é eu trabalhar ao lado de um Cristo? Eu vou aprender. Quando você tem um estagiário, o que nós fazemos? Nós colocamos ele ao lado de pessoas experientes para que ele possa o quê? Aprender. Então, nesse movimento coletivo de chamar outros irmãos, os demais vão aprendendo. Porque esses demais um dia também serão um Cristo. Para isso é necessário trabalhar e aprender. Ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos. Lançou o escopo da sua misericórdia, escopo é esse instrumento de trabalho, né? Lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai, olha aqui, ó. Ele trabalhou o instrumentozinho dele sobre que a sabedoria do Pai deslocara do Sol, que foi justamente o que? Que ainda há pouco ele falou? Nebulosa. Para as suas mãos augustas e compassivas. Pai trabalhando o material, a nebulosa, deslocando ela para que o nosso Senhor Jesus pudesse trabalhar junto com a legião de anjos. Legiões, exatamente. Só pegar. Entendendo assim, tipo assim, tu vai lá e pega um cadinho e traz aqui. Não? Não, deixa eu pegar aqui o texto para você reler. Os primeiros tempos do homem. O Emmanuel mesmo te explica.
que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida. Por milênios de milênios, que força foi essa? Tipo assim, ele usou o show dos pássaros. Não foi ele. Por isso é que ele pergunta, que força foi essa que conduziu de forma matemática? De quem é essa força? Quem? Raimundo Nonato, não. Entendeu? Não. Porque esse material aqui é com imagem. Fica fácil de quando fala em nebulosa, galáxia, sistema solar. Se nós não tivermos isso na mente, vai ficar difícil realmente, entendeu? Esse é um tipo de material que tem que ser com slide. Então, quem estiver acompanhando em casa, acessa a internet, coloca lá nebulosa para saber o que é uma nebulosa, qual a função de uma nebulosa, o que é uma galáxia, que aí vai facilitando o entendimento dessa introdução de A Caminho da Luz. Divino escutou, mas aí que parágrafo? Tá, obrigada. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, quando Emmanuel coloca a palavra exército, novamente ele está se reportando ao Antigo Testamento. Exército do Senhor. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, porque não basta ser trabalhador, tem que ser devotado. Estamos juntos, como diz os jovens, né? Estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. Olha aí, ó. Estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhe o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda a parte do universo galáxico. Organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Tudo que necessitamos para manter a existência física está na Terra. Água, o oxigênio, o alimento. E todo o material que temos na Terra dá para alimentar todos que estão na Terra. Se pessoas morrem de fome, é devido ao nosso egoísmo. Olha que lindo. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo. No curso dos milênios, estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos das existências planetárias, e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes, perfeita, né? A composição precisa, a manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura e engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Será se um Cristo manja de física?
de química, de biologia, de astronomia, de geologia. Por isso é que ele é um Cristo. Então, quando se denomina um Cristo, ele tem todo o seu desenvolvimento moral e intelectual. É o que protege, exatamente. Porque se não tivesse, o que ia acontecer com a gente? Se não tivesse essa camada? Como assim? Não vem da atmosfera. As usinas. Mas o que acontece? Lembra que tudo que é de ordem material, tudo que você vê, tudo que é de ordem material, o oxigênio é matéria? Você não está vendo, mas é uma matéria. Então não posso nem dizer que matéria é só o que eu estou vendo. Mas é uma matéria. Então, todo elemento primitivo, todo o início foi tirado da onde? Dessa matéria elementar primitiva. Criada por quem? Pelo Pai. Eu entendo a parte eficiente da Ela, justamente da matéria elementar primitiva. A tua dúvida é de onde ela veio? Qual é a origem dela? Do fluido cósmico. Manipulado por quem? Quem criou a camada exata, o tom exato, a distância exata, calculada milimetricamente? O Cristo com seu grupo de espíritos. O que o nosso irmão quis trazer aqui nesse material? Gente, tudo foi planejado milimetricamente. Nada está solto. Tudo para manter a vida física. O equilíbrio da natureza. Então, às vezes nós vamos fazer uma construção em casa pequenininha, a gente não se programa. Ou se programa errado. Não faz os cálculos certos. Falta aqui, falta ali, a gente fica correndo igual um doido. E isso não acontece com Cristo. Não tem surpresa. Não tem surpresa. Tanto é que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, 1500 anos, 1800 anos antes de Cristo, já apresentando a vinda dele. E o que iria acontecer com ele. Nós estamos vendo aqui 2 reuniões no sistema, com essa pleia de espíritos. Para decidir a formação do planeta. E a segunda, imagina a encarnação de um Cristo. Tudo isso para encarnar no ser, Tudo isso para encarnar espíritos em processo de evolução. Em particular, o terráqueo, uma das suas características é rebeldia à lei de Deus. Nós. Vamos parar aí, gente? Tudo ok? Alguma pergunta, alguma colocação necessária? Então vamos envolver a nossa irmã Aramita para fazer a nossa prece final. Amigo Jesus, queremos te agradecer essa oportunidade de estarmos reunidos para estudarmos tão belos textos, tão belas mensagens que nos chegam para cada um de nós, conforme o nosso entendimento, nesses caminhos da vida, para cada um de nós, um dia, alcançar a Tua luz. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade. Obrigada por este lugar, este porto de luz que nos acolhe com afeição, com carinho. Obrigada a todos os amigos espirituais que inspiram a Tia
na condução desses estudos maravilhosos que ajuda a cada um de nós nos momentos difíceis, nos momentos de decisão, nos momentos onde a prova nos chega. Então ajuda-nos, Jesus, para cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados, que possamos perseverar nesses estudos, que possamos perseverar no caminho do bem, para um dia chegarmos a ver-te face a face. Ajuda-nos a ficar contigo, porque sabemos que tu estás sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja.